Era óbvia, simplesmente torná-lo inelegível, associando-o àquela manifestação que acabou se transformando na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Segunda-feira. Então, vejam que interessante. Aqui nos Estados Unidos, essa tese de tornar alguém que poderia estar contrariando interesses que, inclusive, eram dos dois partidos, acabou ganhando corpo de uma forma jurídica meio esdrúxula, que acabou não emplacando. Quando nós lembramos, por exemplo, do último congresso que houve lá na China, em que também, estranhamente, estava ao lado do Xi Jinping o Hu Jintao, que era o ex-presidente da China. O que aconteceu? Subitamente vieram seguranças e retiraram o ex-presidente do Salão do Povo, aquele local onde se reúne o Partido Comunista da China. E por que isso? Porque ele, o ex-presidente, articulou ou criticou, ousou criticar o fato de que pela primeira vez desde Mao Tse-tung, nós teríamos um presidente da China num terceiro mandato. O normal é somente uma reeleição, ou seja, agora em 2023, teríamos a troca do presidente da China. No entanto, ele foi reeleito e Xi Jinping vai para o terceiro mandato, ele que já está no poder desde 2013. E nós temos um precedente mais próximo, ali na Bolívia, onde a ex-presidente Áñez, que na realidade foi escolhida para resolver a crise, gerenciar a crise. Ela estava como segunda no Senado, eu já contei essa história aqui no Pingos, e, no entanto, o presidente vai embora, renuncia, e, na verdade, foi pressionado a renunciar, porque Evo Morales queria a quarta reeleição, veja bem, assim como acontece com Daniel Ortega na Nicarágua, ele também queria uma quarta reeleição, queria mudar a Constituição, fez um plebiscito, a população não aprovou, e assim mesmo a Suprema Corte obrigou que ele fosse aceito no processo eleitoral, e, estranhamente, a população não quis apoiar o plebiscito, mas ele foi reeleito numa eleição bastante controversa. E por causa disso, houve uma rebelião, ele sai do país, o vice-presidente não assume, o presidente do Senado não assume, e a Áñez, que era vice do Senado, assumiu, pacificou a situação, promoveu eleições e o candidato apoiado por Evo Morales vence, Evo retorna e manda prender a ex-presidente. E agora, recentemente, mandou prender o governador, que era o último governador ali de Santa Cruz, que era o último governador de oposição. Então, essa história, nós percebemos que existe na China comunista, existe até aqui nos Estados Unidos, berço do capitalismo, existe na Bolívia, que namora com o que seria o socialismo do século XXI, e também acontece no Brasil, na cabeça desses que querem fazer uma perseguição política, tentando desconstruir a imagem daquele que fez nascer uma oposição ou uma direita que era inexistente no Brasil. E análise, para fechar esse nosso primeiro giro, do Roberto Mota. Diga, Mota. Eu já ouvi falar desse grupo Prerrogativas. Um membro desse grupo deu uma declaração muito interessante num jantar com o então candidato do PT à presidência. Ele afirmou que se o crime já aconteceu, de que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção. Quem observa a cena política e o panorama da justiça criminal no Brasil faz uma constatação curiosa. Como eu explico no meu livro A Construção da Maldade, existe um projeto ideológico de destruição da justiça criminal no Brasil, que já acontece há décadas. E uma das linhas de ação desse projeto é a filosofia jurídica, né? A linha de pensamento chamada de garantismo penal. Essa filosofia é centrada na preocupação em garantir os direitos